Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos falar a respeito do continente africano, principalmente sobre natureza e sociedade. Na aula de geografia anterior, a gente falou a respeito dos Estados Unidos, a gente já mencionou um pouco sobre a América do Norte. Agora nós vamos entrar no continente africano e entender principalmente o porquê hoje a África passar pelos problemas que passa, e a gente vai ver que isso é fruto de uma herança histórica. Bora lá? Bom, quando a gente fala a respeito da África, tem que lembrar como que ela foi colonizada. Assim como o Brasil ele tem um passado colonial, o continente africano também tem. O primeiro contato dos europeus com os africanos iniciou com as grandes navegações, pois as embarcações vindas da Europa contornavam a África para chegar até a Índia, onde podiam comercializar seus produtos. Em seu segundo contato, os europeus com as colônias da América e a industrialização passaram a buscar mão de obra africana escrava na África e matéria-prima. Bom, a gente vai ver que inicialmente esses navios portugueses eles passavam pelo continente africano contornando para que de fato chegasse ao objetivo que era as Índias para comprar as especiarias. Toda a questão com o comércio asiático. Num segundo momento, a gente vai ver que a África agora ela passa a ser vista como uma mina de ouro, principalmente para estar explorando a matéria-prima e também a mão de obra. Com o discurso de uma nobre missão civilizadora, os europeus não levaram em conta que os africanos tinham uma cultura própria, religião, ideia de vida e dominavam através de forças esses povos vistos por eles como inferiores. O que importava eram os lucros que poderiam ter esses empreendimentos em forma de dominação e a semelhança que houve no Brasil pelos portugueses. Bom, quando a gente fala de continente africano, a gente sabe tanto que o passado colonial foi sofrido, foi afetado. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Pantera Negra e eu indico, assistam esse filme, aproveitem esse tempo que vocês estão em casa, retirem um tempo para assistir sobre Pantera Negra. Bom, essa superprodução vai mostrar principalmente o reino africano como um local muito rico, muito diverso, muito nobre, e de fato era para que isso tivesse acontecido. Se os portugueses não tivessem chegado lá e os dominado, barrando assim o seu desenvolvimento econômico, cultural, tecnológico, de fato hoje o continente africano seria uma das maiores potências mundiais. Antes dos europeus chegarem lá, eles tinham seus reinos, a sua cultura, o desenvolvimento intelectual, tecnológico, até que isso não foi possível dar prosseguimento, ok? Bom, algumas características tanto desse colonialismo como desse neocolonialismo. E aqui vocês vão até poder ver as diferenças. O colonialismo ele ocorreu no século XV e XVI, período das grandes navegações. E era um benefício do Estado a questão do pacto colonial, onde esses países do continente africano eles foram divididos na Conferência de Berlim, foram traçados e a partir disso, aliás, perdão, estou no colonialismo. Foi no neocolonialismo que houve essa divisão. Essas colônias, né, juntamente com o Estado, eles tinham o objetivo de explorar. Ou seja, os portugueses chegavam lá, exploravam e iam embora. Então era que a metrópole, ela tinha que explorar os produtos e a colônia tinha que se submeter a isso. Outra coisa era uma busca por metais preciosos e matérias-primas. O mesmo objetivo aqui do Brasil. Então esse colonialismo vai lembrar muito o que aconteceu no Brasil. Não vai ser algo atípico, não. Ou seja, iam lá para explorar, para levar matéria-prima e pronto, deixava o país arrasado. Havia uma pequena imigração, principalmente em busca de conhecer essa terra, de tentar se fixar nesse local para que não houvesse invasão de outros povos e principalmente não houvesse a invasão de outras nações em busca de ouro e matéria-prima nessa região. E também havia a difusão do cristianismo como justificativa. A gente vai ver que nesse período a Europa ela era vista como o centro do mundo. Então eles acreditavam que era algo nobre, assim como o Brasil veio os padres, os jesuítas para a catequização dos índios, houve também a catequização desses povos africanos
Para eles era uma missão civilizadora, levar aquilo que era certo, já que eles eram um povo muito entendido. Então, para eles era uma missão nobre que eles estavam fazendo. Já no século XIX, com o neocolonialismo, a gente vai ver um benefício do alta burguesia. Aí sim entra onde eu estava citando. A gente vai ver que nesse período a Revolução Industrial estava todo vapor. Então era necessário mais matéria-prima e mais mercado para que esses produtos de fato fossem consolidados, vendidos, fabricados, enfim. Havia uma busca de matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra barata. Ou seja, era necessário agora não só explorar a matéria-prima e levar as mãos de obra, mas também que tivesse um mercado consumidor, que essas pessoas elas também pudessem comprar e produzir esses produtos industrializados. Havia de fato incentivo à migração, porque quanto mais povos, mais pessoas, logo mais consumidores. E aqui havia a difusão da civilização como justificativa. O que acontece? Essa civilização era de fato mostrar que esses africanos eles não tinham modos, eram como se fossem selvagens. Então era necessário mesmo explorar eles, era necessário mesmo tomar as suas terras para que de fato eles fossem civilizados. E outra coisa que a gente vai ver nesse neocolonialismo, as nações e as potências elas dividiram e fragmentaram esse continente, para que cada potência ficasse com uma porção de terra para explorar, ok? Então, se a gente for ver de fato, não tem muita diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. O que de fato vai mudar é o período. O primeiro no colonialismo eu estou na questão das grandes navegações, as primeiras descobertas. No neocolonialismo eu estou no auge da Revolução Industrial. Então, os objetivos já são outros, ok? Bom, sobre a partilha da África, ocorreu na Conferência de Berlim, que foi uma divisão que não respeitou nem a história, nem as relações étnicas e mesmo familiares de povos do continente. O que acontece? Quando os portugueses, ingleses, enfim, começou essa questão, essa missão civilizatória, a questão do neocolonialismo, o que acontece? Eles pegaram como se fosse um mapa, a gente pode ver aqui ó, nessa imagem abaixo, cada nação pegou o continente africano como se fosse um mapa e começou a traçar. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não levaram em conta os fatores físicos, geográficos, não levaram em conta as etnias. Ainda hoje o continente africano ele é marcado por muitas guerras internas, principalmente essa questão de etnia. Etnias rivais acabaram ficando no mesmo território. E isso ainda hoje é fruto de bastante guerra, de bastante conflitos nessa região por causa disso. Então, o que eles de fato fizeram foram fronteiras artificiais em busca dos seus próprios interesses europeus. E 90% do território ele passou a ser ocupado. Ocupado para quê, professora? Para explorar a mão de obra, vender escravos e também para a questão de roubar matéria-prima, extrair essa matéria-prima. Havia a proibição de empreendimentos industriais para evitar a concorrência. Ou seja, não podia se desenvolver industrialmente, tecnologicamente, gerar mão de obra, gerar emprego, justamente porque a Europa é que devia ter essa missão, podemos assim dizer. Havia a introdução do capitalismo e do cristianismo. Capitalismo devido eles comprarem produtos industrializados e o cristianismo em questão da missão civilizadora. Fim do modo de vida tradicional das populações africanas. O que acontece? Quando os europeus chegaram lá, esses povos eles deixaram toda a sua cultura, as suas danças, a sua alimentação, o seu modo de ser, os seus dialetos, para de fato serem obrigados a incorporar agora essa cultura europeia. Bom, algumas consequências desse neocolonialismo. O mundo será partilhado entre as grandes potências industriais. A tentativa de ampliar as áreas de dominação provoca um choque imperialista. Esse choque vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Bom, uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial foi, de fato, a maneira como esses países foram divididos. Observem que isso aqui não contemplou todos os países europeus, somente alguns países foram contemplados. A gente vai ver aqui italianos, espanhóis, belgas, portugueses, alemãs, ingleses e franceses. Nem todos os países eles tiveram
foram contemplados e ganharam um pedaço de terra. E outra coisa que a gente vai observar, que alguns países eles tiveram vantagens, mais território sobre os outros. Também isso gerou principalmente essa questão dessa briga, dessa disputa, eclodindo assim a Primeira Guerra Mundial. Bom, e passando esse processo de colonização, esse processo que a gente viu na Conferência de Berlim, a África passou por um processo de descolonização. Mas o que é isso? É o processo pelo qual uma ou várias colônias adquirem ou recuperam sua independência. Assim como o Brasil tornou-se independente, esses países africanos, aos poucos, eles ganharam essa liberdade e essa independência. E aí a gente vê alguns tipos de descolonização. A pacífica, a independência era realizada progressivamente pela metrópole, ou seja, havia um incentivo de fato da metrópole para que essa nação fosse independente. E a violência surgiu através de guerras e lutas para a sua própria emancipação. Bom, sobre essa questão da descolonização, a gente vê algumas causas e algumas consequências. Sobre as causas, essa descolonização, tanto da Ásia e da África, está relacionada à decadência da Europa, onde ela foi arrasada na Primeira Guerra Mundial, teve a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Então, para eles era melhor incentivar a independência do que continuar como colônia. Outro fator era o despertar do sentimento nacionalista na Ásia e na Europa. Impulsionado pela decadência da Europa, em 1945, a Europa, por uma carta da ONU, ela reconheceu os direitos dos povos colonizados e a autodeterminação. O ponto máximo foi essa conferência de Bandung, onde a ocorrência na Indonésia que estimulou lutas pela independência. Ou seja, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, havia necessidade e a pressão, principalmente da ONU, para que essas nações se tornassem independentes, tivessem sua própria cultura, sua própria política e não mais fosse influenciada por uma nação europeia. A Guerra Fria, a polarização entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista contribuiu para o fim dos impérios coloniais. Cada uma das superpotências vira uma descolonização, ou seja, uma oportunidade de ampliar as influências políticas e econômicas. Bom, nesse período havia uma guerra, quanto para esses países, tanto os Estados Unidos como a questão da União Soviética, quanto mais países aderissem à sua política econômica, seria vantajoso. Então era necessário essas colônias de fato serem independentes para que pudessem entrar e somar a mais com esses países. Bom, e algumas consequências, teve causas? Não, teve consequências dessa descolonização. Entre as consequências do processo de descolonização afroasiática, enumeramos o surgimento de novos países que, ao lado das nações latino-americanas, formaram um bloco do terceiro mundo. Esse bloco fica sob a dependência de países capitalistas de primeiro e países socialistas de segundo mundo. A gente vai ver principalmente que essas consequências vai ser a questão principalmente da pobreza, quando classificou-se, houve a regionalização para decidir quais países eram de primeiro mundo, de segundo. Esses países recém-emancipados, recém-descolonizados, eles caracterizou-se de terceiro mundo, até mesmo porque não havia uma saúde adequada, não havia de fato moradias adequadas, a população não tinha, o desemprego era muito alto e ficou dentro dessa classificação de pobreza extrema. A dependência desse bloco será responsável pela concentração de renda dos países ricos e pelo crescente endividamento interno dos países subdesenvolvidos, apresentando sérios problemas de saúde, educação, desnutrição, entre outros. Ou seja, quando esses países eles tornaram-se independentes, descolonizados, eles não eram ricos, até mesmo porque eles foram durante muitos anos explorados, foi levado-se muito da sua matéria-prima. Então, eles não se descolonizaram como uma superpotência, ou pelo menos com o básico. Não. Aí sim que eles tiveram que depender ainda mais de países desenvolvidos. Bom, a nossa aula fica por aqui, essa primeira aula. Próxima aula a gente ainda vai falar desse conteúdo, ressaltando principalmente os aspectos naturais. Ok? Até a próxima aula!